Pronto, vamos falar então sobre arquitetura von Neumann. Por que que é importante saber desse cara? Von Neumann, na verdade, era um matemático, cientista aí, o cara bom da matemática e tudo, engenheiro. Por que que quando a gente estuda os técnicos em informática, qualquer curso avançado, engenharia da faculdade, né? Engenharia em ciência da computação, engenharia da informática, tal, são os cursos da faculdade. Por que que a gente sempre estuda esse cara? Porque o modelo do computador atual hoje que vocês conhecem aí, esse computador nosso aqui, celular, tablet, computador e tudo, utiliza a arquitetura von Neumann. Só que os mais moderninhos aí, eles utilizam a arquitetura de Harvard, que é uma outra arquitetura. Então, nessa disciplina aqui de fundamentos, é bom e é importante a gente entender a arquitetura de von Neumann, porque é uma arquitetura que é utilizada até hoje. Vamos dizer assim, tipo, 80% dos computadores até hoje utilizam ele. A arquitetura de Harvard é uma coisinha mais moderninha tal, e também já utiliza bastante computadores. Mas vamos entender aqui. Vou compartilhar com vocês aqui o slide, está na tela errada. Eu acho que eu coloquei errado aqui. Vou ver aqui. Cadê a introdução aqui? Eu estava mexendo na zorra aqui. Aí, pronto, introdução. Então, esse aqui é o modelo von Neumann. O modelo von Neumann é esse esqueminha aqui, que eu já até mencionei em outras aulas. Como eu falei para vocês, sistema operacional e fundamentos, uma casa na outra. Quando formos para lógica, algoritmo, linguagem de programação, vai voltar um pouquinho a esse tópico, aí vocês vão lembrar, aquilo que o professor falou em tal aula. Então, uma disciplina casa na outra. O modelo de von Neumann, vocês podem observar, ele tem essas três estruturas. CPU, processador, cérebro. Memória, que faz a ajuda, o auxílio do cérebro. Entrada e saída de dados. Teclado, mouse, notebook, pendrive, aí vai. Notebook? Tô maluco, né? Teclado, mouse, monitor, fone de ouvido, headphone e tal. Aquelas coisinhas que você vira na atividade. Então, esses são alguns tipos de modelo de entrada e saída. E o modelo de von Neumann foi lá no passado, lá nos anos 60, se não me engano, nos anos 40, 60. E von Neumann ele foi e criou essa ideia. Ele era um matemático. O computador, mais uma vez, é um bicho ciência exata. Exato mesmo, né? Não tem meio termo, não é tipo filosofia que você... Ser ou não ser, a questão, um copo meio cheio, meio vazio. Não, matemática pura, o computador. 2 mais 2, 4. Mais 1, 2 e pronto. O modelo dele ainda de von Neumann, ele traz essa estrutura aí. Ó. Memória, unidade lógica aritmética, processador, a ULA, unidade de controle, onde passa as informações também para transferir para outros lugares, tanto entrada quanto saída de dados. Então, a estrutura do modelo dele é isso daqui que é utilizado. Mais uma vez, por que é importante a gente saber sobre essas coisas? Por quê? O processador, como diz aí, ele trabalha junto com a memória. É a unidade de controle que manda as informações para outros periféricos e assim por diante. Então, é importante a gente saber isso aqui para quando for fazer, por exemplo, aumentar a potência do seu notebook, aumentar a potência do seu computador. E a gente tem que entender que o processador e a memória são peças fundamentais para aumentar a velocidade. Então, é por aí, é nessa jogada. Nós temos aqui alguns módulos do sistema. Alguém aqui? Tá tudo tranquilo? Beleza. Leitura, endereço, memória, módulos de entrada e saída e o CPU. Aqui está dizendo mais ou menos como é que funciona, né? Leitura escrita, endereço e dados, depois sai os dados transformados pela memória. Isso aí é coisas de milésimo de segundo e velocidade, né? A fonte, a parte de energia, é importante também ter isso aqui. Vou continuar porque aqui é mais teoria. Vamos entender melhor aqui na frente. Aqui nós temos um gráfico muito ruim de enxergar, na verdade, mas é mais ou menos como representa isso daí. As informações, elas são lineares. Elas passam para lá, depois elas voltam, essas informações. É lineares. Passam as informações para o CPU, memória, unidade de controle, teclado, mouse e tal. Depois ela retorna essas informações. Pelos barramentos, lembra disso daí? Barramento é o caminho onde vai passar essas informações. Então, tá aqui algumas informações teóricas, por enquanto. Tem que ter essas informações, mas na prática, em algoritmo, lógica de programação, eu vou retornar de novo esse ponto aqui. O que eu estou fazendo é a apresentação.
Estou dando uma introdução a vocês sobre esses tópicos aqui, é importante ter. Na arquitetura de von Neumann, tem toda essa ideia, memória, processamento e saída, né? E para a execução. Aqui diz assim, ó, a ideia fundamental introduzida por von Neumann, esse pesquisador, esse estudioso aí, a memória contém tanto os dados a serem processados, quanto as instruções que ditam ao processador como os dados devem ser processados, tanto as informações que recebem, quanto o que deve fazer com elas. Essas 3 palavras aqui, pessoal, vocês vão escutar isso aqui mais tanto que a gente até perturba demais isso aqui. Que é entrada, processamento e saída. Entrada, processamento e saída. Alguns termos, por exemplo, no curso de administração, por exemplo, é input, processamento e output. No curso de enfermagem também, entrada, anamnese que fala, processamento e execução. Tudo isso aqui vocês vão escutar em qualquer curso que vocês forem fazer. Ah, eu quero ser advogado, eu quero ser arquiteto, eu quero ser engenheiro. Qualquer tipo de profissão futura, vocês vão observar esses 3 pontos aqui. Entrada de informação, processamento das informações e saída. Isso aqui, meu irmão, isso aqui vocês vão ouvir bastante, isso daqui, em qualquer tipo de profissão. Esse aqui é chamado de ciclo básico de execução de instrução. No computador também funciona assim. Quando vocês forem para, por exemplo, algoritmo, que é uma disciplina, uma aula, eu vou antecipar essa aula de algoritmos, vou trazer na próxima aula já ela, em sistema operacional. Vou trazer porque vocês vão ter uma ideia melhor sobre como funciona isso daqui. Eu vou dar uma ideia rapidinho assim sobre algoritmo. Algoritmo é tudo que vocês fazem, tudo. Um exemplo, vocês vão na cozinha para pegar um refrigerante. Então, qual é o processo? Você acordou, certo? Está na sua cama. Levantou da cama, abriu a porta do seu quarto, andou até o corredor, entrou na cozinha, abriu a porta da geladeira e pegou o refrigerante. Isso é chamado de algoritmo. Isso é chamado de algoritmo. Você vai fazer um bolo. Você pega, bate os ingredientes junto, bota na forma, leva para cozinhar, tal, guarda um instante, depois tira e come o bolo. Isso é um algoritmo. Vou na padaria, tenho que vestir a roupa, eu tenho que abrir a porta de casa, ir pela rua, chegar na padaria, pegar o produto, o pão, pagar e voltar. Nessa onda de execução aqui, também esse ciclo básico de execução acontece naturalmente dentro do computador. Daí aquela ideia que eu falo para vocês direto. Não existe inteligência artificial. O que existe são programas, são execuções, são algoritmos que é feito pelo homem. O homem foi lá e escreveu esses códigos, programou e aí o computador executa. Voltando aqui, busca as informações que foram escritas, decodifica, ou seja, ele interpreta essas informações e executa. O computador só faz isso. Busca as informações que você escreveu, processa e executa. Simples assim. Aí essa ideia foi o tal do von Neumann que ele trouxe para o mundo tecnológico aí. Tem alguma coisa interessante que é chamado de gargalo de von Neumann. Esse gargalo aqui é um tempo também chamado de barreira de memória. É o ciclo básico de execução diretamente dependente da velocidade de acesso à memória. Esse gargalo de von Neumann é algo que, de vez em quando, pode prejudicar a velocidade do computador. Então, normalmente diz aqui, busca de dados atrasa ainda mais. O CPU starvation, não há informação a ser executada. Em aulas anteriores, eu falei o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu tentar compartilhar a tela do meu computador com vocês aqui. Vou fazer isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aberta. Tem aqui a internet. Não posso fechar porque eu estou subindo o vídeo, programa, tal. Beleza, aqui. Muita coisa aberta, né? Sou meio maluco. Faço muita coisa ao mesmo tempo. Aqui, aquele exemplo que eu mostrei na aula anterior. Vou mostrar aqui rapidinho só. Exibir, mostrar aqui na área de trabalho. Ó. Aqui na minha área de trabalho tem esses ícones aqui. E eu vou só repetir o que eu já mostrei em aulas passadas. Faz o seguinte, vou pegar um documento qualquer aqui. Vou pegar, por exemplo... esse documento aqui de hardware, PDF, vou jogar aqui na área de trabalho. Isso aqui eu já mostrei em aulas anteriores, eu vou repetir aqui.
Isso aqui, em hipótese alguma, vocês devem fazer. Por exemplo, salvar arquivos na área de trabalho. Por quê? Justamente por causa do conteúdo da aula que a gente está trabalhando aqui, ó, o gargalo de von Neumann. Note o seguinte, note que para você acessar esse arquivo, aparentemente é rápido, né? Clicou aqui, abriu o PDF, beleza, joia. Só que para o computador não é assim que ele reconhece. Eu vou abrir aqui o local de pastas, só para vocês verem como é que ele reconhece. Ó. Área de trabalho, está aqui o PDF, ok? Se eu vier aqui clicar no endereço onde está esse arquivo, eu cliquei, vai aparecer do jeito que eu quero, é legal. Bacana, bacana. Aqui ele está aparecendo como um atalho. Bacana, legal, não vai aparecer como eu quero. Aqui. Tem um exemplo. Bacana. Ah, não quer aparecer como eu quero. É legal. Já apareceu o atalho direto, foi? É a versão do Windows aqui, ó. Que legal, tô passando vergonha. Normalmente quando você vai abrir um arquivo aqui, vou mostrar ele aqui. Propriedades. Eu vou abrir assim, eu vou abrir na pasta. Cadê? Mostrar. Cadê? Essa versão do Windows aqui tá legal pra mim, viu? Bacana. Não vai mostrar o que eu quero. Não vai mostrar o que eu quero. Bacana. Normalmente quando você abre um arquivo por aqui direto, o caminho que o computador ele vai reconhecer é um caminho muito maior. Deixa eu abrir por aqui. Eu posso mostrar por aqui. Ronaldo, área de trabalho, aqui. Por aqui mostra. Então eu vou colocar aqui, ó. Esse aqui é o arquivo, certo? Eu estou pedindo para abrir. Então se vocês observarem aqui o processo, não sei se dá para enxergar, dá um zoom na tela aí. Aqui em cima nós temos o C, vai abrir o usuário, depois o Ronaldo, que é o nome do usuário, depois o desktop, a área de trabalho e por fim ele vai abrir o arquivo. Então quando você salva um arquivo aqui na área de trabalho, o processo é esse. Agora vamos salvar, por exemplo, esse mesmo arquivo e colocar ele dentro da pasta que o próprio computador ele informa aqui, é documentos, download, imagem, vídeo. Por exemplo, documentos. Vou colocar esse PDF aqui. Deixa eu ir por esse processo aqui. E ele vai mostrar direitinho o que eu quero mostrar a vocês aqui. Documentos. Pronto. Aqui também ele tem uma série de pastas que ele vai abrir, porém o processo é mais rápido e ele é automatizado para isso. Se você vir por aqui e clicar também, ó, ele já tem um local já direto do arquivo. Apesar que a área de trabalho aqui me fez passar um pouquinho de vergonha, porque eu acho que é a nova atualização aqui do Windows que não mostra todo o caminho. Mas na teoria ele mostraria todo o caminho aqui e o processo demora mais. Por que eu estou citando isso aqui? Isso aqui é chamado do gargalo de von Neumann, porque é o tempo de resposta entre a abertura de um arquivo e o processamento desse arquivo. Então demora bastante. É chamado de gargalo de von Neumann. Porém, ó, essa arquitetura de Harvard que tem aqui, que é atual, hoje, que vocês podem observar no finalzinho do slide, ela meio que tenta compensar, ajudar um pouquinho para que isso não ocorra. Mas o gargalo von Neumann é o tempo de execução entre abrir um arquivo e outro. Aí essa demora faz com que o computador fique muito lento. O interessante é a gente fazer o seguinte, a gente salvar onde necessário os arquivos documento, vídeo, imagem, porque o próprio computador ele faz isso de forma mais prática e rápida. Na área de trabalho não salva, embora eu tentei mostrar aqui e meio que ocultou, eu acho que era pela própria atualização do sistema. Mas na teoria ele mostraria todo o caminho. Aqui nós temos abstrações do computador. O computador é uma máquina complexa, sim, impossível de lidar com toda a complexidade de uma vez só, concordo. Por isso tem alguns níveis de organização aqui, de complexidade. Temos as aplicações, o algoritmo que eu vou citar para vocês na próxima aula, linguagens de programação, sistemas e máquinas virtuais, que eu mostrei na aula anterior, não foi instalando no sistema? Foi para vocês? Não, foi para outra turma, depois eu mostro. Sistemas computacionais, instruct set, arquitetura, microarquitetura, tudo isso daqui são abstrações. E cada um desses tópicos aqui, ele é um programa específico. Então serve para executar muita coisa aqui. Sim, é uma pilha de abstração, muitas coisas a gente não enxerga, o próprio computador vai fazendo cálculo aí.
Por isso que utiliza essa estrutura aqui, ó. Cadê? Aqui. Busca, decodificação, ou processamento e execução da ação. É por isso que faz isso aí. Ok. Isso mesmo. Aqui temos um modelo de uma placa, né? Como é que mostra mais ou menos como é que funciona. A memória cache, a interface do sistema, o controle de memória, a decodificação, tal. Mais ou menos funciona nesse esquema. Uma ilustração bem feiosa aqui. Uma visão geral do processador da arquitetura de von Neumann. Nós temos endereços, temos bus de abstração, data, e aí vai. Algumas dessas palavras aqui, ó, até as interrupções é importante. Clock, velocidade, internet, outros fatores diversos. Tudo isso aqui ocorre de modo muito rápido no processador. O processador ele pega as informações, endereços, caminhos, processamento, status, interrupções, e ele faz a ajuda. Ele trabalha junto com a memória. Mais uma vez, você está falando um monte de abobrinha. Por que que eu preciso saber isso aqui? É porque uma vez que você entende como é que funciona, você pode fazer com que o computador fique mais rápido, tanto de um cliente quanto o seu. Então isso aqui é importante. Na prática, no algoritmo, em processamento, linguagem de programação, eu vou mostrar realmente como funciona na prática. Mas aqui, é claro, teoria tem que ter. Então, embora seja uma chatice, teoria, mas tem que ter. Tem que ler livros, tem que pesquisar, tem que continuar estudando. Isso é importante para você entender bem a profissão. Aqui temos um exemplo, DataPet, que eu vou mostrar na prática também. Processadores de superclasses, né? Superescalares, na verdade, está mostrando como é que funciona a LU, Load, Store, Float Point. Isso aqui também vou mostrar na prática. Tupelinha, que é o tempo de resposta entre as execuções. Também, questão de velocidade tem a ver também. Aqueles vários modelos de processadores, tem processadores i3, i5, i7, como é que funciona, para que serve? Uns com placa de vídeo integrada, outros sem. Como é que funciona isso? Na prática. E hierarquia de memória. Nós temos aqui um exemplo, memória de registradores, cachê, memória RAM, disco magnético, DVDs, fitas magnéticas. Também existe uma ordem quando é executada uma tarefa dentro do processador. Eu falei sobre algoritmo, né? Que algoritmo existe uma sequência lógica de abrir uma geladeira, por exemplo, na cozinha. No computador também existe uma sequência lógica das coisas que vai ser executada primeiro. Quando eu mostrei aquele exemplo lá da área de trabalho do arquivo, vocês viram que existe uma sequência lógica. Por que que às vezes o computador trava ou o celular trava? É porque a lógica que foi feita foi meio que deturpada, foi mudada. Então, se você abre o documento e o documento tem que abrir primeiro da pastinha do próprio computador chamado documento. Se você colocou na área de trabalho, ele vai dar um bug, vai dar um tempinho de resposta para ele procurar na área de trabalho onde está o arquivo documento. Mas não era para estar lá, era para estar na pasta de documentos. Então o computador ele dá esse bug, né? E meio que faz assim, tipo, ué, era para estar aqui porque está ali. Sabe uma coisa que acontece muito? Os próprios filhos, vocês, né? São muito desorganizados. Não sei se já aconteceu, que é sua mãe que organiza a casa, é claro. Às vezes a cozinha. Aí você chega assim na cozinha e fala: mãe, onde é que tá a faca? Aí você fala assim, a mãe fala: tá aqui na caixa de gaveta, na gaveta de facas aqui, colheres, né, e talheres. Aí você fala: mas eu já abri, procurei, não achei. Aí a mãe vai lá e abre a gaveta: tá aqui, menino, mostrando sua cara. Mãe, cadê aquela meia? Não sei o que, a meia rosa que eu gosto. Aí você procure, a mãe fala, né? Aí você, mãe, já procurei, já rodei a casa toda e não encontrei. Não, tá na cesta de roupa suja, não tá na gaveta de meia, não sei o que. A mãe, se eu for aí, eu vou encontrar e vocês vão ver. Aí, tá bom, a mãe chega lá, abre a gaveta, tá aqui, ó, em cima da gaveta de meias, né? Como é que acontece isso? Eu vou citar esse exemplo para o mundo do computador. O mundo do computador é exatamente assim. A sua mãe é quem programou bem feito. Faz com que o computador e tudo na casa funcione direito. Já quem não programa direito, não organiza direito as coisas, vira essa bagunça. Dificilmente acha arquivos. Então, esses bugs, assim, essas demoras de procurar alguma coisa que os filhos normalmente acontece, é chamado de gargalo. E se não for bem colocado na ordem, na hierarquia, por exemplo, a hierarquia de memória, vai dar um erro, vai dar uma demora. Se você soubesse exatamente onde é que está a meia, você encontraria em questão de segundos. Pegou, calçou a meia.
Se você não sabe onde que está, você vai ter que procurar, perguntar, para depois encontrar o local onde ela está. Então vai demorar. Quando a gente faz as coisas bem feitas e organizada, bem organizadinha, hierarquizada, bem programada, bem organizada, certinho, tudo dá certo, tudo dá certo, tudo, tá bom? Isabel falou aqui, perfeito, isso acontece com software também. Acontece sim, viu, Isabel? Com programas, a ordem de abrir um programa, a execução, a inicialização, tudo. Para tudo na sua vida. A minha irmã, ela tem uma mania, eu acho que é mania porque ela gosta. Ela vai numa padaria 2, 3 vezes para pegar, por exemplo, compra o pão, volta para comprar manteiga, volta para comprar presunto e queijo. Vai 3 vezes no lugar. Eu não consigo ser desse jeito. Na minha cabeça, tudo funciona de forma programada. Como se fosse, eu sou programador, né? Como se fosse um programa mesmo. A vida é como se fosse um programa. Se você programa e organiza tudo, tudo dá certo. Vocês podem até observar, por exemplo, nas aulas, né? Aqui eu programei, organizei e tal. Apesar que na área de trabalho aqui, deu um bug aqui, né? Porque eu pensei que era de um jeito, mas eu consegui encontrar a resposta de outro. Demorou um pouquinho. Mas eu sabia que o endereço lá eu ia encontrar naquela outra pasta interna lá onde eu queria mostrar o conteúdo da aula. Se eu tivesse lembrado que a versão do Windows estava diferente, eu já ia direto na pasta de sistema, usuário e tudo, e abriria e mostraria para vocês. Não passaria essa vergonhinha, entendeu? Mas assim, tudo é programado. Eu programo a minha vida, as atividades, as tarefas, não como um robô, mas para que nada dê erro, nada aconteça fora da curva. Porque é muito chato, né? Se for para fazer alguma coisa ou encontrar alguma coisa, não encontra. Mas eu programo. E programadores e computadores, sistema, também funcionam de forma organizadinha. Existe todas as ordens, a sequência e tudo. É por isso que não existe essa história, mais uma vez, eu estou batendo nessa tecla, porque tem muita gente fantasiando, romantizando a questão da inteligência artificial, que os robôs eles vão pensar por conta própria, vão caminhar. Então, vocês estão viajando demais, né? Então, o pessoal tomando muito café aí, eu acho. Então, eu tento simplificar e mostrar o seguinte: o computador, ele é um bicho programado. Ele não faz nada além de que um ser humano manda. Ele não faz nada além que o ser humano não manda, né? Então ele segue uma ordem. Se ele fez alguma coisa, foi porque o ser humano mandou. Esse negócio de falar assim muitas vezes, aconteceu um acidente que foi falha humana. Eu discordo. Eu discordo porque, ou falha humana, falha do robô. Eu discordo. Muitas vezes é falha humana. O avião caiu. O pessoal fala, queimou a turbina. Não, mas faltou manutenção. Você está andando de moto e caiu ou sofreu um acidente. Peraí. A ordem, quando você for tirar a carta, a habilitação, a lei é para você avaliar todos os seus equipamentos para ver se está em dia. Se o pneu não está careca, se a lanterna está bem e tudo mais. Se você for um excelente condutor, um bom motorista, um bom piloto, acontece acidente mesmo assim, não foi erro seu, foi erro do outro motorista. Falha humana. Então isso acontece bastante. Ok? Aqui temos algumas linguagens de montagem. Na prática, em linguagem de programação, a gente vai ver isso aqui na próxima aula. Como é que o computador reconhece? Ele vê essas abstrações aqui, esses monte de código bonitinho, papapá. Mas na prática, a gente vai utilizar interpretadores e alguns outros tipos de programas, né, que servem para facilitar a nossa vida. Isso aqui não se preocupe não. Na prática vai ficar mais claro quando começarmos a fazer algoritmos, estudar algoritmos, linguagem de programação, lógica de programação. Isso aqui vai ficar bem moleza, molezinha mesmo. Abstrações da ISA, instruções, tipo de dados, interrupções. Microarquitetura também a gente vai entender isso na prática, como é que funciona. Para fazer a interpretação, a leitura dos dados e arquivos. Isso a gente vai ver, com certeza. Não fazer os cálculos em si, mas aqui é um cronograma que fala, não é um organograma. Mas na prática funciona um pouquinho diferente isso aqui. Aqui está mostrando os níveis elétricos. O computador é um bicho elétrico, já falei muito bem isso, né? Várias vezes. E ele existe com base na energia, com certeza. E pronto, o conteúdo é isso aqui. Quis trazer essas informações da arquitetura de von Neumann inicial,
um resumo aqui sobre o que é, né? O John von Neumann foi um brilhante matemático. Ele criou todo esse conceito da memória junto com o processador, fazer cálculos e tudo mais. E nessa junção dessas informações aí, ele fez com que criasse justamente a ideia do computador que a gente conhece hoje. Essa ideia de von Neumann é utilizada ainda bastante, tipo 70% dos computadores no mundo hoje, porém vem um pouco sendo substituído pela arquitetura de Harvard, que é chamada, né? Foi os matemáticos de Harvard também que criaram. Porém, a arquitetura de von Neumann ainda é muito utilizada em vários computadores. Essa arquitetura de Harvard é porque, é claro, quanto mais a tecnologia vai aumentando, a capacidade, a potência e tudo mais novas formas de se fazer, né? Tecnologia, melhoria e tudo mais tem que ser feita também. Então é isso. Vou deixar esse conteúdo aqui da aula disponível para vocês e vou parar a interrupção e a gente continua aqui batendo papo.